Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 28. Como nós temos feito, irmãos, nós estamos trabalhando um tema específico nestes 2 meses, dezembro e janeiro. Se não me engano, novembro nós também trabalhamos algo a respeito de discipulado. E nós estamos, então, desde final de novembro, tratando a respeito de um tema específico que é o discipulado. Estamos trabalhando este tema em alguns textos bíblicos, os nossos sermões, obviamente, como nós temos feito desde o início da nossa igreja, mesmo antes da sua organização, os sermões são expositivos, mas nós entendemos que o tema seria interessante, tendo em vista que estávamos caminhando para o final do ano e terminamos a exposição de um livro e achamos que não seria apropriado iniciar uma nova exposição em série em um livro no final do ano e início de um novo ano. Nossa pretensão é, em fevereiro, iniciarmos a exposição de um novo livro. Provavelmente o Evangelho de Mateus ou voltaremos a expor Isaías. Expusemos Isaías até o capítulo 12, então se voltarmos em Isaías, vamos fazer do capítulo 13 em diante, fazendo mais uma sessão do livro do profeta Isaías, tendo em vista que é um livro muito grande. Se fôssemos expor o livro como um todo de uma só vez, iríamos gastar muito tempo e talvez se tornasse um pouco cansativo. Então, o Evangelho de Mateus, nossa intenção é porque ele continua praticamente o assunto a respeito do discipulado e é dos 4 evangelhos o único evangelho que nós ainda não expomos na igreja, de forma sequencial. Estamos ainda em oração, pedindo ao Senhor que nos oriente a respeito de qual o melhor livro para expormos na igreja, mas até lá, se Deus nos permitir, até o final de janeiro, vamos continuar falando a respeito de discipulado. Nós trabalhamos até aqui 2 aspectos do discipulado cristão. O primeiro, que é o chamado de Jesus para que nos tornemos seus seguidores. Esse é o primeiro aspecto do discipulado. E nós vimos que Jesus faz um convite gentil a todos os homens. O seu convite é a todos, o chamado é a todos. Há um chamado que Cristo faz por meio da sua palavra a todo aquele que ouve o Evangelho. E é a respeito deste aspecto que nós tratamos num primeiro momento, desse gentil convite de Jesus para que sejamos seus seguidores, seus discípulos. Depois falamos a respeito dos custos do discipulado e buscamos mostrar, por meio de alguns textos, que, embora de uma maneira diferente daquilo que nós ouvimos hoje popularmente em determinadas igrejas e denominações por aí, quando nós nos tornamos cristãos, há um custo a pagar. Obviamente que este custo, ele não tem a ver com dinheiro, não tem a ver que se você se tornou um crente, agora você vai ter que desembolsar uma certa quantia por mês para dar para a igreja, para sustentar o pastor, ou coisas desse tipo. Mas diz respeito à nossa disposição de servir a Cristo mesmo em meio a situações adversas, entendendo que o discipulado requer de nós a disposição de sofrer por amor a Jesus. E aquilo que as Escrituras nos ensinam é que crentes sofrem por amor a Cristo, seja pelas perdas porque se tornaram crentes, pelas oportunidades e as portas que se fecham porque agora você é um crente, ou até mesmo pela resistência da própria família, ou em casos extremos como de cristãos na Ásia que chegam até mesmo a morrer pelo nome de Cristo Jesus. Mas há um terceiro aspecto, e não menos importante do que os anteriores, que é a nossa responsabilidade de proclamarmos o Evangelho de Jesus. Quando nós falamos de discipulado, nós falamos a respeito de levar outras pessoas a Cristo, e nós entendemos que temos uma responsabilidade singular quando se trata de evangelização, entendendo que o discipulado, essa proclamação do Evangelho, essa busca por levar outras pessoas a se tornarem seguidoras de Cristo, ela é responsabilidade de todo aquele que atende ao gentil convite que Jesus faz. E é sobre isso que, então,
nós vamos começar a falar hoje, e se Deus nos permitir, até o último final de semana de janeiro, nós vamos tratar. O texto que nós vamos usar hoje, então, é o texto de Atos, no capítulo 28, nós vamos ler do verso 17 até o verso de número 23. Abra sua Bíblia, então, em Atos, capítulo 28, verso 17 até o verso de número 23. Hoje nós vamos ver basicamente a respeito do conteúdo da mensagem que nós devemos pregar aos incrédulos ou àqueles que ainda não seguem a Jesus. Atos capítulo 28, verso 17 até o verso de número 23. O texto das Escrituras diz assim: 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhes disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda parte é ela impugnada. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos ao seu nome, ó Deus Santo, e rendemos graças a Ti, porque nesta hora o Senhor nos permite ouvir a mensagem do Evangelho, pregada, ó Deus, por Teu servo de fato limitado. Mas nós cremos na soberania do Senhor e na ação eficaz do Teu Espírito em aplicar a Sua palavra. E nós oramos, ó Deus, nesta noite para que o Senhor, de acordo com a Sua vontade e soberanamente, possa aplicar essa mensagem no nosso coração, guiando-nos assim, ó Deus, a uma compreensão plena a respeito das verdades contidas nesta passagem. Que o Senhor nos ajude, ó Senhor, apesar de nós, dos nossos pecados, a compreendermos o texto bíblico e a aplicá-lo em nossas vidas de forma que possamos ter a nossa vida prática transformada e guiada pela palavra do Senhor. Que este texto no qual nós vamos meditar promova no nosso coração, ó Deus, um avivamento real, verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Dizem que no século XVI, os reformadores eles foram severamente perseguidos pela Igreja Católica. A Igreja Católica acusava os reformadores de ensinarem novidades, de inovarem. E os reformadores, obviamente, negavam toda a acusação feita pela Igreja Católica a eles. Dizem que Lutero, certa vez, sendo questionado a respeito do que ensinava, sendo acusado de pregar novidades, Lutero fez a seguinte afirmação: não ensinamos coisa nova, mas repetimos e demonstramos coisas antigas que os apóstolos e todos os mestres piedosos ensinaram antes de nós. Há um outro reformador que faz a seguinte afirmação: nós não somos inovadores, somos renovadores, fazendo uma referência à renovação que eles buscavam promover dentro da Igreja Católica Romana no contexto do século XVI. É interessante pensar que a acusação que é feita ao apóstolo Paulo no texto que temos diante de nós é uma acusação muito semelhante àquela que a Igreja Católica fez aos reformadores no período da Reforma Protestante, no período do século XVI.
Os judeus, no período do Novo Testamento, quando começaram a ouvir acerca da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, acerca da proclamação do reino de Deus, tanto pelo próprio Cristo como pelos seus discípulos, começaram a questionar aquilo que eles estavam dizendo, acusando-os de proferirem mentiras acerca de Deus, do Messias e do seu reino. Mas o apóstolo Paulo, sendo um pregador fiel da palavra, jamais se intimidou com essas acusações. No entanto, estando sempre disposto a pagar o preço do discipulado, de ter ouvido o chamado de Jesus e de ter atendido a este chamado para justamente pregar o Evangelho, não apenas estava disposto, como também sofreu inúmeras perseguições, acusações, até mesmo ao ponto de ser açoitado, quase morto e preso por pregar a mensagem do reino de Deus. Aquilo que acusavam o apóstolo Paulo era de heresia. Ele estava ensinando novidades, ensinando mentiras a respeito do reino de Deus. Obviamente que quando nós analisamos o contexto e a própria postura dos judeus, dos fariseus em relação ao apóstolo Paulo, nós podemos dizer que a intenção deles não era propriamente teológica, mas era política, pois eles tinham medo de perder a autoridade que tinham sobre os judeus. E isso pensando nos fariseus, escribas, saduceus, que eram aqueles que exerciam autoridade sobre os judeus naquele contexto onde Cristo viveu e os seus discípulos pregaram o Evangelho de Cristo Jesus. Mas havia também uma falta de compreensão a respeito do cumprimento das profecias realizadas no Antigo Testamento acerca do Messias. Eles não entenderam, e eles não entenderam que aquilo que os profetas haviam anunciado no Antigo Testamento havia se cumprido em Cristo Jesus. E era por anunciar o cumprimento daquelas profecias em Cristo que Paulo agora encontra-se preso. Paulo está preso. Paulo está em Roma. Depois de ser açoitado em Jerusalém, ele foi enviado até Roma e lá ele estava preso. O texto vai nos mostrar que Paulo estava numa espécie de prisão domiciliar. Depois de prestar esclarecimentos ao governo romano, o próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui que esses quiseram soltar ao apóstolo Paulo porque não viram sequer motivo algum para mantê-lo preso ou até mesmo para matá-lo, porque esse era o desejo dos judeus. O texto, no entanto, diz que por causa da insistência dos judeus é que Paulo então estava preso e agora ele faz uma espécie de autodefesa quando ele convoca os judeus de Roma para se encontrarem com ele e ouvirem a respeito da mensagem e da propagação ou da mensagem do reino de Deus que o apóstolo Paulo estava até então promovendo e pregando entre os gentios. O que o apóstolo Paulo vai nos dizer nessa passagem, que nos chama a atenção, é que depois de apresentar uma autodefesa dizendo que não havia motivo algum pelo qual ele pudesse estar preso, ele vai dizer àqueles judeus que ele estava preso exatamente por causa da esperança de Israel. Essa é a expressão que nós encontramos no versículo de número 20. Paulo está agora chamando a atenção daqueles judeus com os quais ele se reuniu para uma perspectiva escatológica que os judeus tinham, uma perspectiva messiânica. Os judeus não eram ignorantes com relação ao Messias, eles sabiam que Deus, na sua soberania, iria enviar um Messias para restaurar Israel. No entanto, eles tinham uma perspectiva equivocada porque entendiam que essa restauração seria política, quando na verdade ela era espiritual. No entanto, mesmo que houvesse confusão, eles deveriam, pelo conhecimento que tinham das Escrituras do Antigo Testamento, reconhecer em Jesus o cumprimento daquelas passagens, o cumprimento daquelas profecias, tanto pelas palavras de Jesus, tanto pela autoridade com que ele ensinava, como pelos sinais e milagres que ele promovia, como uma forma de testificar a respeito da sua autoridade, a respeito da sua messianidade e a respeito da sua divindade. Quando o apóstolo Paulo fala aos judeus acerca dessa esperança de Israel, provavelmente o apóstolo Paulo, de uma maneira muito inteligente, queria
colocar na mente deles, ou trazer à memória deles, textos como o de Isaías 42, Isaías 49, Isaías 53, que falavam justamente a respeito da esperança messiânica, que falavam a respeito de um servo sofredor que seria morto e traspassado pelas transgressões dos homens, e que este seria, depois de morto, ressuscitado. Os judeus, no entanto, não haviam compreendido, não haviam entendido, embora tivessem um conhecimento muito rigoroso a respeito dos textos do Antigo Testamento, não haviam compreendido, não haviam crido que aquelas profecias haviam se cumprido em Cristo Jesus. Mas quando o apóstolo Paulo está dizendo a eles que está preso por causa da esperança de Israel, está dizendo que estava preso pela mensagem e pela expectativa do povo de Israel. Os israelitas tinham a esperança do Messias. E quando o apóstolo Paulo diz que está preso por causa dessa esperança, ao pregar a mensagem do reino de Deus, apresentando a Cristo, ele está dizendo, é Cristo que é o Messias. É Ele quem havia de vir. Não há mais quem devamos esperar, porque, afinal de contas, o rei veio para reinar de maneira espiritual sobre todo aquele que crê em seu nome. Era essa a mensagem que o apóstolo Paulo estava pregando até então. Mas nós vemos, irmãos, que houve por parte dos judeus uma grande dificuldade de crer na ressurreição de Cristo Jesus. Parte por causa de alguns dentre os judeus, os chamados saduceus, que eram céticos com relação à doutrina da ressurreição dos mortos, e parte pela ala mais ortodoxa, digamos assim, do judaísmo, que eram os fariseus, que criam na ressurreição dos mortos, mas não criam na ressurreição de Cristo Jesus. Quando Paulo é preso, ele é preso porque pregava um Cristo que foi morto e que ao terceiro dia ressuscitou, afirmando ser este o Cristo, a esperança de Israel. Um Cristo que não veio para governar politicamente sobre o povo, mas um Cristo que veio para governar espiritualmente sobre o seu povo, sobre aqueles que ele elegeu, sobre aqueles que ele escolheu para si. Mas eles não creram nessa mensagem. Eles não creram numa mensagem de um Cristo morto e ressuscitado. Num Cristo humilde que nasceu numa manjedoura, filho de um carpinteiro e que não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Não era esse o Messias que os judeus esperavam. Não era um Messias que entraria em Jerusalém montado num jumento, demonstrando a sua humildade. Esperavam um rei montado a cavalo que viesse para desmontar o Império Romano e estabelecer Israel como um novo governo mundial sobre todas as demais nações. Mas não era esse o Cristo que os profetas do Antigo Testamento haviam anunciado. Era este o Cristo que os judeus do Novo Testamento queriam, mas Cristo contrariou a expectativa deles quando disse, por exemplo, que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas a mensagem da crucificação, essa sim, segundo o apóstolo Paulo, é escândalo para os homens, é escândalo, é loucura para os homens. Mas essa é a mensagem do reino de Deus, essa é a mensagem do Messias que Paulo estava pregando. E note que, embora o apóstolo Paulo estivesse aqui fazendo uma defesa de si mesmo, apresentando seus argumentos teológicos a favor da messianidade de Cristo, ele está agora aos judeus, ou para os judeus, pregando Cristo ressurreto, pregando o Messias, pregando Cristo Jesus como Messias que haveria de vir. O texto nos mostra que Paulo havia sido, então, aprisionado por causa da pregação do Cristo ressurreto, mas o texto nos mostra aqui agora um objetivo muito claro do apóstolo Paulo em todo o seu ministério. E nós podemos dizer que há um objetivo do apóstolo Paulo, não apenas no seu ministério como um todo, mas há um objetivo muito claro nessa reunião que ele organiza com os judeus líderes, ou os líderes judaicos que estavam ali em Roma. E o seu propósito era também pregar o evangelho a eles, pregar Cristo Jesus a esses homens. E note que a pregação de Paulo era justamente essa mensagem que em Corinto ele vai dizer que para os homens é loucura, mas que é poder de Deus
e sabedoria de Deus. Paulo se reúne então com os judeus e ele começa a dizer que aquele que havia sido anunciado pelos profetas veio, foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a proclamação do evangelho que Paulo agora faz aos aos judeus em Roma. Essa é a proclamação, essa é a mensagem do evangelho. O que é curioso, quando nós olhamos o versículo de número verso de número 23, é que agora esses homens estavam interessados em ouvir o apóstolo Paulo a respeito daquilo que ele pregava, e eles chamam agora o cristianismo de uma seita, que por toda parte era impugnada. O texto das Escrituras vai nos mostrar que o apóstolo Paulo, então, ele prega o reino de Deus a esses homens, e ele o faz de maneira insistente, e ele faz de maneira persuasiva, apresentando a eles a mensagem do reino de Deus através dos textos do Antigo Testamento. Irmãos, nós podemos fazer algumas breves aplicações a respeito desta passagem a qual nós temos diante de nós. Pensando na perspectiva do discipulado, entendo eu que a primeira aplicação e oportuna para fazermos a partir deste texto é que a nossa tarefa de evangelização, ela é uma tarefa de apresentar um Cristo que foi morto e que ao terceiro dia ressuscitou e que hoje vive. Esta é a mensagem do evangelho. É a mensagem que fala a respeito de um Cristo que veio para fazer o que nós não tivemos condições de fazer. Ou seja, obedecer à lei de Deus e satisfazer a Deus com as nossas próprias vidas. Nós sempre pensamos na cruz como uma mensagem de amor. E é de fato uma mensagem de amor. Mas nós devemos lembrar que a cruz, ela aponta para a nossa insuficiência de agradar a Deus, em satisfazer a Deus. Portanto, quando nós anunciamos esse Cristo que foi morto e que ao terceiro dia ressuscitou, nós estamos dizendo que ele veio para fazer o que nós não teríamos condições de fazer por nós mesmos, por causa da corrupção do nosso coração, por causa da depravação que há em nós, que é obedecer à lei de Deus, obedecer a Deus e satisfazer a Deus de forma plena. Ao apresentar esse Cristo que foi morto e que ressuscitou, nós estamos dizendo que dependemos de toda essa obra salvífica que está presente desde o início da encarnação do Messias até a sua ressurreição, mas estamos dizendo que dependemos de toda esta obra para nossa salvação. E estamos dizendo não apenas que dependemos de toda esta obra, mas que dependemos unicamente de toda a obra vicária de Cristo Jesus, que se dá na encarnação à ressurreição. Falar disso para um judeu era, obviamente, uma afronta, porque eles viviam uma expectativa de merecimento. Viviam de tal forma a merecer, pelas suas próprias obras, o reino de Deus. Essa foi a pergunta do jovem rico a Jesus, quando diz: o que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? Essa pergunta demonstrava que ele não havia compreendido absolutamente nada a respeito do reino de Deus. Porque nós não podemos fazer nada. Não há o que nós possamos fazer pelas obras das nossas próprias mãos para alcançarmos o reino de Deus. Se dissermos o contrário, seremos os legalistas que os fariseus foram no período do primeiro século, no período em que Jesus proclamou pela sua própria boca o Evangelho, e em que os apóstolos também proclamaram. Quando anunciamos a mensagem da cruz, estamos dizendo: dependemos totalmente e unicamente da obra de Cristo para a nossa redenção. E essa obra vicária para a qual a cruz aponta é uma obra que aponta para a nossa condição. Quando pregamos a cruz, mostramos a realidade daquilo que o homem é, e o homem é pecador e carente da graça de Cristo Jesus. Então, quando nos propomos a pregar o Evangelho, quando nós nos dispomos a falar a respeito de Cristo, quando nós nos dispomos a evangelizar, nós devemos nos atentar para o conteúdo daquilo que pregamos. E devemos entender que o Evangelho, de modo algum,
alivia para o lado do homem, perdoem a expressão, mas de modo algum o Evangelho mascara a realidade daquilo que o homem é, mas é uma mensagem impopular, podemos dizer até politicamente incorreta, porque vai dizer ao homem, ao contrário daquilo que se diz por aí, que ele não vale muita coisa não, mas que ele é depravado, mas que ele pode ser transformado pela graça de Cristo Jesus e pelo seu favor, realizado na cruz do Calvário, derramado sobre nós através da cruz do Calvário. É essa a mensagem que nós devemos proclamar. Mensagens do tipo, você é importante para Deus, esse é o tipo de coisa que honestamente nós não podemos dizer, nós não sabemos. Nós não sabemos se todas as pessoas para quem nós vamos anunciar o Evangelho são de fato pessoas importantes para Deus, nós não sabemos. Mas o que nós devemos dizer é aquilo que Jesus dizia, arrependei-vos e crede no Evangelho. É isso que a palavra nos autoriza a dizer. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino está próximo, o tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem. Este é o conteúdo da mensagem. O que passar disso, ou o que ficar aquém disso, não é o Evangelho que Jesus nos comissiona a pregar. Devemos pregar o Evangelho da graça de Deus, que aponta para a realidade da depravação do homem, da necessidade que o homem tem de arrependimento e de salvação única e exclusivamente por meio de Cristo Jesus. Cristo é a esperança. Não é apenas a esperança de Israel, mas é a nossa esperança. A mensagem do Evangelho nos ensina isso, que a mensagem deve ser proclamada e pregada a todos, porque a esperança ela não é apenas dos israelitas, mas ela é de todo aquele que crê, tendo em vista a consciência do homem ou a situação do homem. E é interessante pensarmos que o Evangelho ele tem uma perspectiva negativa e uma perspectiva positiva. A perspectiva negativa é mostrar para o homem a sua condição de pecador e de depravado e de que não há nada que ele possa fazer. Mas a perspectiva positiva da mensagem é dizer que Cristo fez por nós tudo o que nós deveríamos fazer para que nós sejamos salvos e a única coisa que Ele agora requer de nós é a fé. É isso que Cristo requer de nós. Portanto, quando nos empenharmos na mensagem, na evangelização, nessa tarefa sublime na qual nós somos comissionados, nós devemos nos lembrar de qual deve ser o conteúdo dessa mensagem. É a mensagem da graça que aponta para a real situação do homem e a esperança que está única e exclusivamente em Cristo Jesus. Agora, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ter como uma motivação para essa pregação, para essa proclamação, a certeza de que a palavra de Deus se cumpriu. E que se essa palavra que havia sido anunciada aos profetas e pelos profetas no Antigo Testamento se cumpriu no Novo Testamento na pessoa de Cristo Jesus, certamente as palavras de Jesus e as palavras do apóstolo irão se cumprir na segunda vinda. Portanto, nós devemos ter como uma motivação para a proclamação da mensagem do Evangelho a certeza de que a palavra vai se cumprir, de que ela já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir plenamente no último dia, quando Cristo Jesus voltar. E essa mensagem é uma mensagem que traz, sim, esperança para aquele que agora coloca o seu coração em Cristo, mas que deve promover temor no coração daquele que é incrédulo e daquele que se opõe deliberadamente a Cristo Jesus. Se eu tenho a certeza de que Cristo vai voltar, eu tenho a certeza de que esta vinda, ela será gloriosa para aqueles que se arrependerem, mas terrível para aqueles que deliberadamente rejeitarem ao Senhor, que é Rei de todo o reino e que reina sobre todas as nações, sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas. Porque não há um aspecto da vida humana sobre o qual Cristo não reine, não há um espaço sequer desse universo sobre o qual Cristo não reine, e Ele irá submeter ao seu juízo no último dia todas as coisas. Todas as pessoas, irá julgar, salvar, mas irá também julgar e condenar aqueles que deliberadamente rejeitarem a mensagem do Evangelho.
Portanto, há uma motivação na certeza de que Cristo vai voltar para a pregação do Evangelho, mas há também uma motivação na certeza de que Cristo vai voltar para o arrependimento. Diante da mensagem do Evangelho, nós devemos ser encorajados a pregar, mas também encorajados a nos arrependermos dos nossos próprios pecados. Por último, algo que entendo ser interessante, pensando nessa perspectiva do discipulado, e que inclui aqui, inclusive, os custos de atendermos a esse convite de Jesus, está o aspecto do sofrimento da vida cristã. E aí, quando nós olhamos para a vida do próprio apóstolo Paulo, nós podemos ver a vida de um homem que se submeteu plena e totalmente ao comissionamento de Jesus, a ele, ao comissionamento de pregar essa mensagem. E nós vemos um homem que, mesmo sendo preso, açoitado, acorrentado, quase morto, não desistiu em momento algum de pregar o Evangelho, mas mesmo preso, mesmo na cadeia, buscava proclamar essa mensagem do reino de Deus. Isso mostra para nós, irmãos, que a vida cristã, ela não é uma vida de mil maravilhas. Ela não é uma vida de recompensas financeiras, materiais e de saúde. O texto nos mostra que, mesmo como crentes em Cristo Jesus, nós poderemos passar por determinadas situações adversas, talvez até mesmo mais terríveis do que aquelas que o apóstolo Paulo passou, segundo os textos narram nas Escrituras. Uma das pregações que eu ouvi na minha vida, já comentei isso com os irmãos, mas que mais me impactou, isso no início do meu curso no seminário, lá em 2009, foi um texto em que o nosso professor um trecho de um vídeo, de uma pregação do John Piper, onde ele pregando na igreja dele, ele dizia assim: você irá sofrer. Essa era a mensagem do John Piper naquele sermão. Você irá sofrer. E nesse sentido nós podemos dizer, a mensagem do Evangelho ela é realista. Ela nos prepara para as situações da vida que são de gozo e alegria em muitos momentos, mas que são de dores e angústias terríveis em muitos momentos também. Mas quando nós entendemos que a nossa esperança, que a esperança de Israel é Cristo e não a situação, nós estamos preparados para passar e suportar qualquer adversidade que for, porque a nossa esperança está na ressurreição de Cristo. Porque a nossa esperança está na ressurreição dos mortos, no último dia, na certeza de que, assim como Cristo ressuscitou, os crentes serão também ressuscitados naquele dia, para a glória do nosso Senhor e para a habitação gloriosa dos crentes com Cristo por toda a eternidade. O texto nos mostra, então, o conteúdo daquilo que devemos pregar. O texto nos mostra que devemos nos curvar diante do cumprimento da palavra e nos mostra também que, mesmo como crentes fiéis, e há uma expressão que as pessoas gostam muito de usar, que estão no centro da vontade de Deus, podem também passar por dificuldades, podem também passar por sofrimentos, podem também ter dor e tristeza na sua vida, mas que têm a esperança não nas situações nas quais nós vivemos ou nas circunstâncias, mas em Cristo Jesus. Portanto, quando nós formos pregar o Evangelho, nós devemos ser honestos com relação ao conteúdo. É dizer, você irá sofrer, mas no último dia Cristo vai voltar e vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Que Deus nos abençoe.